Olá! Bom, hoje o vídeo vai ser sobre como eu aprendi inglês finalmente, depois de tantas perguntas sobre como eu consegui aprender inglês sozinha. Hoje eu sou fluente em inglês. Na verdade, eu me empenho em aprender inglês mesmo, que eu parei e eu falei assim, não, eu quero aprender essa língua, e eu comecei a me dedicar desde os 11 anos de idade. Hoje eu tenho 20, eu vou fazer 20 no mês que vem. Então, já são 9 anos, assim, me dedicando mesmo, que eu falei assim, eu quero aprender, e eu comecei a correr atrás mesmo. E eu parei pra fazer aula de inglês fora da escola, um ano antes de vir pra Inglaterra. Eu fiz um ano mesmo de inglês antes de vir. Então, foi isso que eu fiz de aula. Mas agora, o que é fluência? É quando você consegue se comunicar, quando você quer formular uma frase nessa outra língua, sem ter que parar para traduzir cada uma dessas palavras para formular uma frase, para formular uma sentença. Então, é claro, como você também não conhece, você não chega a conhecer todas as palavras do vocabulário da sua própria língua, você não vai chegar a conhecer todas as palavras do vocabulário da sua outra língua, da língua que você está aprendendo. Isso é impossível, você nunca chega a conhecer todas as palavras do vocabulário. Você sempre está aprendendo uma coisa nova, seja na sua língua e seja na outra língua que você está querendo aprender. Então é isso que eu acho incrível sobre aprender línguas em geral. Eu vim para a Inglaterra com 18 anos. Para eu entrar na faculdade, eu tive que ter inglês intermediário superior. Não existe milagre, gente. Eles não vão te aceitar na faculdade se você não tiver intermediário superior. Como que você vai? Isso é fato. Como que você vai conseguir lidar com uma faculdade, aprender todas as matérias de uma faculdade, se você não conseguir entender nada do que os professores estão te falando, te explicando? Você não vai conseguir se adaptar, você não vai dar conta das matérias, você não vai entender nada, você não vai conseguir fazer as redações, você não vai conseguir se comunicar. Então não tem como você aprender uma língua, assim, começar do zero, começar do básico e fazer uma faculdade. Você simplesmente não vai passar de ano porque você não tem conhecimento da língua e você não vai pra frente, você vai repetir. Então é por isso que você precisa ter o inglês intermediário superior para conseguir ser aceito na faculdade. Então é por isso que eu tive que fazer o IELTS para isso. Eu tive que provar a minha fluência em inglês. Bom, eu acabei entrando num outro assunto, mas então, eu estudei dos 11 aos 17 anos inglês sozinha. Eu já entrei no intermediário no curso de inglês, que eu fazia na cultura inglesa. Então, eu fiz um ano de inglês na cultura inglesa. E eu entrei no intermediário, já estava quase no intermediário superior já. E eu tive que fazer o IELTS. Só que eu acabei descobrindo que eu precisava fazer o IELTS 2 meses antes da prova. Então, eu tive que fazer aula particular com professores britânicos. Eu tive 5 aulas particulares, de 2 horas cada, preparatórias para a prova do IELTS. Só que eu não fiz aula de inglês, assim, de gramática, de vocabulário, de speaking. Eu fiz aulas sobre preparatórias para a prova. Então, eu tive uma conversação, assim, com um dos diretores do curso, e ele foi testar o meu nível e tal, e falou assim, olha, o seu inglês é intermediário superior, nós vamos te treinar nessas 5 aulas para a prova, porque você consegue passar com tal nota e você vai ser aceita para a faculdade. É essa nota que você precisa? Então, você está já nesse nível. Então, se você fizer a prova, você com certeza passa com essa nota porque você está nesse nível. Então, graças aos meus estudos, dos 11 anos até os 17 anos, eu consegui chegar ao nível intermediário sozinha. E como que eu consegui, eu vou explicar para vocês. Bom, quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu descobri uma banda chamada Simple Plan e McFly. Então, eu comecei a ficar muito viciada neles. A questão é que eu escutava eles, eu amava, só que eu não entendia nada do que eles falavam em inglês. O que eu fazia? Eu só via tradução. Só que eu ficava a pé da vida de que eu só conseguia entender o que eles falavam quando eu via a tradução em português. E eu amava, tipo, escutar em inglês, porque eu sempre amei a língua, eu sempre achava lindo a sonoridade, o que eu escutava em inglês, só que eu não entendia nada. Só pela tradução. E eu achava lindo o que eles falavam pela tradução. Só que eu falava, peraí, mas como é que eu sei que é verdade o que tá escrito aqui? Então eu falei assim, não, quer saber? Eu quero entender tudo o que eles estão falando. Eu vou estudar e eu vou saber o que eles estão falando. É o que eu fiz. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a decorar, praticamente sim. Eu comecei a olhar as palavras e a ver pela tradução. Eu comecei a olhar, eu olhava as palavras, eu falava assim, nossa, que palavra legal! E eu começava a ver o que queria dizer a palavra.
Foi assim que eu comecei. E eu começava a escutar, eu falava o que eu entendia. Eu repetia a palavra, olhava a palavra na tradução. Repetia a palavra em inglês, olhava a palavra. Repetia a palavra em inglês, olhava a palavra na tradução. Repetia a palavra em inglês, olhava a palavra na tradução. Foi assim que eu fiz. Toda hora que eu gostava de uma palavra, eu olhava. Eu tinha que gostar da palavra. Eu não olhava simplesmente todas as palavras da música e traduzia. Eu tinha que gostar. Uma vez que eu gostava da palavra, a palavra simplesmente entrava na minha cabeça. E quando eu escutava a música, eu lembrava. Na hora que eu cantava, eu lembrava da palavra. Era simplesmente assim. E eu não precisava olhar a palavra 1000 vezes para lembrar. Eu simplesmente lia 3 vezes. Na hora que eu cantava, eu lembrava da palavra no português na hora. E o que começou a acontecer? Eu comecei a juntar as palavras, porque eu comecei a gostar de tudo, porque era simplesmente a música dos caras que eu amava. Eles estavam cantando o que eu amava. Eu comecei, como eu amava as músicas, eu via tudo no dicionário, eu amava tudo que eles estavam falando, porque as músicas faziam sentido na minha vida. Eu comecei a simplesmente juntar todas as palavras, eu comecei a procurar coisas mais fundamentais, como eu estava aprendendo na escola também o básico de inglês, eu comecei a juntar tudo. E o que aconteceu? Começou tudo a fazer sentido na música. Então, eu comecei a aprender o básico, comecei a aprender os tempos verbais. Então, pra mim, começou a ficar tudo mais fácil. A música me ajudou. Então, tudo pra mim tem a ver com música. Tanto que algo que eu sempre fui muito ruim na escola, e eu não sei até hoje, se você me perguntar, são nome de tempos verbais. Eu nunca aprendi sobre os tempos verbais, assim, dizendo nome, tipo, pretérito perfeito, pretérito, esses negócios, assim, tipo, eu nem sei, tipo, contínuos, tipo, past perfect, past, blá, 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 eu não sei, não me pergunte, tipo, monte uma frase em, tipo, present perfect, present continuous, blá, 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 eu não sei, não me pergunte isso, eu simplesmente sei falar a língua, eu sei falar em todos os tempos verbais, tipo, eu sei me comunicar, eu sei fazer as frases corretas e sei quando eu devo usar tal frase. Agora, não me fale em tempos verbais, eu não sei falar isso. E o porquê de eu não saber falar isso é porque eu simplesmente aprendi tudo em música. Sempre que eu precisava fazer uma prova dessas, onde me falavam de tal tempo verbal, eu precisava decorar. Eu precisava realmente chegar na prova, chegar um dia antes da prova e simplesmente decorar o que cada um queria dizer. Eu sabia simplesmente falar, você chega comigo, você conversa, agora não me fale em tempo verbal. Eu seria uma péssima professora de inglês quando chegasse na parte da gramática para explicar. Eu sei, se você me perguntar, se você me mandar explicar, se você coloca uma frase na lousa com um tempo verbal, me manda explicar por que cada palavra tá ali na frente, eu sei explicar exatamente pra você por que aquela palavra tá ali, o que quer dizer tal coisa, por que não pode colocar tal palavra na frente, uma na frente e outra atrás, porque senão mudaria tal sentido, isso e aquilo. Eu sei explicar exatamente, perfeitamente pra você por quê. Agora, não me fale em tempo verbal, que pra mim é um horror. Justamente por eu ter aprendido os tempos verbais por conta das músicas, hoje em dia não entra na minha cabeça. Durante todos os anos na escola e depois no meu 1 ano na cultura inglesa, eu tentei colocar na minha cabeça tempo verbal, mas eu não consegui. Pra mim é tudo sobre conversação e no dia a dia faz sentido o tempo verbal? Eles vão te perguntar, tipo, o que é presente perfeito, o que é passado, blá 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 blá. Não, ninguém vai te perguntar isso. No fim das contas, no final do dia, sobre como você consegue se comunicar e sobre se você consegue ou não conversar com os outros. Se você sabe falar no presente, passado, futuro, perfeito, imperfeito, ou seja lá o que for. Se você conseguir, tudo que eu aprendi de inglês, tudo tem a ver com música. Tanto que, até hoje em dia, você pode me falar qualquer palavra me vem uma música na minha cabeça. Qualquer palavra. Tanto que eu lembro, tipo, tinha vezes que eu tava no colegial e eu tava tentando fazer uma prova e eu não lembrava. Por exemplo, eu bati o olho numa palavra e eu não conseguia lembrar de jeito nenhum qual que era o significado daquela palavra. O que eu fazia? Nossa, eu sei. Eu sei que essa palavra tem numa música que eu gostava. Só que eu não lembro nem de qual banda que era. Eu não lembro, eu lembro que eu tava na prova. Nossa, mas eu não lembro qual que é a banda que era disso. Tipo, meu Deus, que banda que é isso? O que eu fazia? Wave, tipo, eu lembrava, tipo, o que quer dizer wave? Eu lembro até hoje, tipo, o que é wave? O que é wave?
Aí eu, tipo, comecei a cantar na minha cabeça, tipo, a música. Eu lembrei, tipo, PQP, lembrei, tipo, Wave. Aí eu cantei a música inteira. Cantei, tipo, consegui lembrar do verso certinho. Pelo sentido da frase, eu lembrei que quer dizer wave, onda. Mas não é algo que vem assim, que demora anos, que eu preciso cantar a música inteira e que demora minutos, sabe? É algo que vem instantaneamente. Aí eu comecei a cantar, tipo, I see the south always coming, tipo, Panic! At the Disco, sabe? Tipo, do nada. É algo que vem instantâneo. Você simplesmente lembra do ritmo da música, você lembra simplesmente de tudo e em um segundo a palavra vem na sua cabeça, o verso vem na sua cabeça e pelo sentido você lembra. Em inglês é tudo pelo sentido, é tudo sobre interpretação. Línguas, é tudo sobre interpretação. Você nunca vai poder levar tudo ao pé da letra. É por isso que você nunca vai conseguir saber o significado de todas as palavras, porque cada palavra tem um significado dependendo do sentido da frase. Tudo depende da sua interpretação, do seu ponto de vista e também do ponto de vista da outra pessoa. Tudo depende do que a outra pessoa quer dizer. Então você tem que sempre estar ligado e atento na interpretação da frase. Existem 1.500 significados para uma só palavra. E isso é o que eu acho também incrível no inglês. Por isso que eu amo tanto o inglês. Então, o que eu quero deixar claro aqui. A minha facilidade está com a sonoridade. Quando eu escuto algo e tem que ter a ver com o que eu gosto, eu lembro. Eu tenho facilidade para memorizar músicas. Então, se você tem facilidade para memorizar música, e lembre-se, tem que ter a ver com músicas que você goste, você vai ter facilidade para memorizar inglês, por exemplo. Se você quer aprender algo, tente achar algum jeito que seja fácil para você para memorizar. Então, se você tem facilidade para memorizar lendo, tente memorizar, tente, por exemplo, ler livros em inglês. Bom, se você gosta, por exemplo, de filmes ou seriados, você pode aprender inglês vendo filmes e seriados, assistindo televisão. Bom, e também tem vários jeitos de você fazer isso. Você pode ou escutar, assistir em inglês com legendas em português, ou você pode assistir em português com a legenda em inglês. Mesmo que você não goste, eu sei que é horrível você escutar algo dublado, você ver algo dublado. Eu sei que é ridículo, mas às vezes é muito bom pra gente fazer isso, porque depende da pessoa, tem mais facilidade pra você memorizar. Não sei, eu gosto muito de ler, fazer conexões. Às vezes, por exemplo, eu gosto de ouvir em inglês e já traduzir, tipo, ver, tipo, ler o que tá escrito na legenda já, e já, tipo, traduzir o resto. Aí eu vejo, nossa, mas o cara traduziu errado, sabe? Eu gosto de fazer essas percepções. Aí às vezes eu tô vendo alguma coisa dublada, eu já penso no que seria em inglês, o subtitle, sabe? Então é algo assim bem diferente. Se você gosta de videogame, mesmo se você entender, mesmo se você conseguir entender o que o cara tá falando em inglês no videogame, coloca a legenda. Tipo, tenta ler, porque isso treina, faz o seu cérebro treinar, sabe? Faz você memorizar mais as coisas. Às vezes você não consegue entender uma palavra sequer, mas se você vê a legenda, você vai conseguir memorizar aquela palavra. Então, se você é uma pessoa que você nunca coloca legenda, porque você acha que você entende tudo, você acha assim, tipo, ah, uma palavra tudo bem. Não, não tá tudo bem. Coloque a legenda, porque você vai ler. Agora, se você é uma pessoa que coloca sempre a legenda, testa um dia, coloca sem a legenda, entendeu? Aí pra você ver se você consegue entender melhor. Tipo, tenta forçar o seu cérebro a não ler. Então é o seguinte, se você é uma pessoa que coloca muita legenda, tira a legenda, comece a tirar a legenda. E se você é uma pessoa que não coloca legenda, coloque a legenda. Então você tem que encontrar a melhor forma pra você. Um jeito que funciona pra mim pode não funcionar pra você. E um jeito que funciona pra você pode não funcionar pra mim. Então, tudo depende do jeito que é fácil pra você. Se uma professora me passar um livro de 1.500 páginas pra ler, eu não vou lembrar nada no dia seguinte. Mas se me passar um filme e as mesmas coisas que tiver escrito no livro, alguém estiver falando no filme enquanto me passam várias imagens, me passa a imagem do filme, eu vou com certeza lembrar de tudo no dia seguinte e eu vou conseguir fazer uma prova e responder tudo que estava no filme, ao invés de fazer uma prova baseada num livro. Então você vê a diferença? Se fosse uma prova baseada num filme
com as mesmas palavras que fossem no livro, eu ia melhor na prova do filme do que na prova do livro. Então, tá aí que tá a diferença. Se você é bom em música, tenta memorizar inglês com música. Se você é melhor lendo, tenta memorizar o inglês lendo. Então, se você tá lendo um livro em inglês, grifa as palavras que você não entende e vai lá no dicionário e procura. Mas não faz isso por obrigação. Sempre que você estiver fazendo algo por obrigação, você não vai conseguir memorizar, porque você está fazendo isso pensando assim, nossa, que saco, eu vou ter que aprender isso de novo. Então, não pense que você vai conseguir aprender inglês sozinho se você acha isso um saco. Não pense que você vai conseguir aprender realmente uma língua se você acha isso uma droga, sabe? Você não vai conseguir. Eu aprendi inglês sozinha durante todos esses anos porque eu amava. Porque, assim, pra mim, conseguir entender o que meus ídolos estavam falando era uma coisa, assim, de outro mundo. Eu falei, meu Deus, eu não tô no Brasil, eu tô fora do Brasil. Meu Deus, tipo, eu tô ficando, tipo, eu tô entrando na cabeça dos meus ídolos, sabe? Eu tô me descobrindo. Então, pra mim, tipo, foi demais. Eu falei, eu vou fazer isso e eu consegui. E eu consegui finalmente entender tudo que eles estavam falando sem precisar da droga da tradução. Então, se você tem que fazer uma coisa que você gosta. Então, se você realmente não gosta, se você não estiver disposto a aprender inglês, você não vai aprender. É a mesma coisa de gente que vem aqui pra Inglaterra e passa, tipo, o tempo inteiro falando português. Fica na internet. Eles vêm pra Inglaterra, passa 2 anos, fica na internet o dia inteiro falando português, passa o tempo inteiro com brasileiro falando português. Você acha que você vai melhorar o seu inglês? Você não vai melhorar o seu inglês. Se você não passar o dia falando inglês, se você não passar o dia tentando pensar em inglês, fazendo anotação em inglês, se você chega aqui, você faz sua lista de compra em português, você acha que você vai melhorar o quê? São essas pequenas coisas que fazem o seu inglês melhorar. Chega aqui, faz a sua lista de compra em inglês. Anota a sua lição de casa em inglês, não anota em português. Faz a sua anotação do seu caderno. Anota suas coisas em inglês, a sua faculdade em inglês. Qual que é o sentido de você fazer uma faculdade, um curso em inglês e anotar a matéria em português? E fazer anotação em português? Eu não entendo qual que é o sentido disso. Você está aqui para aprender uma língua nova? Faça o máximo, dê o máximo para sempre estar interagindo com essa língua nova. Ah, mas canta falar inglês. Tudo bem, liga para sua mãe, fala um pouco português, fala 20 minutos. Mas você não quer aprender? Você tá aqui para se esforçar. Agora, os caras vêm aqui, passa 2 anos inteiros aqui, mas não se esforça. Vai voltar pro Brasil, vai passar 2 meses, vai esquecer tudo, ó. Se você fica sem treinar, eventualmente você esquece. E a mesma coisa que eu que tô aqui, olha, eu era uma pessoa muito chata com português. Eu, sério, se eu via um errinho nos meus textos em português, eu ia lá e corrigia, eu falava, como é que eu pude cometer esse erro? E agora, eu juro, eu escrevo algumas coisas em português, eu falo, como é que eu pude cometer esse erro e eu não consegui corrigir no mesmo segundo? Como é que eu não vi esse erro e eu não corrigi no mesmo segundo? Sabe, eu fico indignada com algumas coisas em português que eu escrevo, é a falta de costume de escrever em português. Era uma coisa, eu tava na escola e fazer redação toda semana pra treinar pra vestibular. Entendeu? Uma coisa é você tá na faculdade, uma coisa é você tá na escola, no Brasil, e você escrever em português o tempo inteiro. É claro que você vai estar ali o tempo inteiro treinando em português. Então, você tá vendo? Eu fico longe do Brasil, você fica longe do Brasil. É claro que você vai cometer deslizes. Você vai ficar menos habituado a falar aquela língua, menos habituado a escrever daquele jeito, então você não vai ficar com aquele português perfeito para fazer uma redação brilhante pro vestibular e para passar na prova, sabe? Com o primeiro nome na lista pro curso que você sempre quis, né? Então, infelizmente é assim. Agora você chega aqui, você precisa dar o seu melhor, senão o seu inglês não vai pra frente. Aí você chega lá no Brasil, os outros falam, nossa, aí você vem aqui pra fazer um curso de 6 meses de inglês. Nossa, e aí, aprendeu muita coisa? Ah, não, por quê? Ah, fiz muito amigo brasileiro, quase não saí, não fiz muito amigo de fora. É assim, dê o seu melhor. Se você tá aqui, se esforce para aprender. Essas são as dicas. Não fique no computador, faça amigos, saia, mesmo que você se sinta inseguro em falar, ah, porque eu tô cometendo muito erro, porque o que os outros vão pensar de mim? Todo mundo tá aqui para aprender. Inclusive em Londres. Se você tá aqui em Londres, se você quer vir para Londres, todo mundo aqui é
Gente, é muito receptivo. A maioria das pessoas que estão aqui, elas não são da Inglaterra. E mesmo se elas forem da Inglaterra, elas são de fora. E elas entendem muito bem pelo que você tá passando, porque elas sabem que a maioria das pessoas que estão aqui são de fora da Inglaterra. Então elas são receptivas, elas te entendem. A maioria das pessoas que estão aqui estão passando pela mesma situação que você. Elas estão aprendendo inglês do mesmo jeito que você aprendeu. E se elas não são iniciantes, e se elas não estão tão nervosas quanto você está, pode ter certeza que elas já passaram pela mesma situação que você passou. Então elas te entendem muito bem, elas se colocam no seu lugar e elas te ajudam. E, meu, se você esqueceu como que fala, tipo, tal frase, vira e fala assim, ah, esqueci como falar tal coisa. Você sabe tal coisa? Tipo, tenta explicar de um outro jeito, que a pessoa vai te ajudar. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar, porque eu vira e mexe, eu esqueço tal coisa e falo assim, nossa, tipo, eu esqueci, tipo, sabe tal coisa que é desse jeito? Um dia eu esqueci como é que falava vassoura. Eu falei assim, então, sabe tal coisa que a gente usa pra limpar o chão, que é meio comprida, assim, desse jeito? Ah, tá, vassoura, sei. Então, é isso. Os outros estão ali pra te ajudar e a gente vive no mesmo mundo, né? A gente usa as mesmas coisas, as culturas são diferentes, mas as pessoas estão aqui e a gente passa pela mesma situação e é assim. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e é isso. Se vocês têm algum jeito, alguma forma que facilite os estudos em inglês ou para o aprendizado de qualquer outra língua, coloque aqui nos comentários abaixo. Tchau!